Sexta-feira de Páscoa e a gente continua a falar sobre as curiosidades desta data tão importante. Sobre isso a gente conversa agora com o historiador Flávio Viana. Tudo bem, Flávio? Boa noite, como vai? Tudo bom. Boa noite a todos e todas, aos nossos telespectadores e obrigado pelo convite para retornar aos estúdios da Tati TV. Bom, Flávio, vamos começar então. Quando que foi comemorada a primeira Páscoa? Quando se falou em Páscoa? A tradição judaica é que a Páscoa é o primeiro jantar, a primeira refeição, assim que Moisés retira os escravos hebreus do jugo da escravidão do Egito, há mais ou menos 3.500 anos atrás. Então a tradição judaica, inclusive, faz a ceia com os mesmos alimentos ou semelhantes ao que foram consumidos. Então o pão é sem fermento, o ovo é cozido, é um ovo de galinha cozido, tem todo um cerimonial que é da Páscoa judaica, que é da onde vem a nossa Páscoa cristã. Que é até o significado da palavra, né? Páscoa passagem. Passagem, que é justamente a travessia do Mar Vermelho e a passagem dos hebreus saindo do Egito em procura da Terra Santa, da Terra Prometida, né? E como que se transformou essa Páscoa para a Páscoa que a gente conhece? Nós temos um momento específico da história que a Igreja Católica se organizou dentro do Império Romano. E durante esse período, os séculos seguintes, a Igreja tentou combater algumas comemorações que eles consideravam pagãs e acabou absorvendo outras. A Páscoa judaica foi absorvida na tradição cristã a partir de um concílio de Nicéia, mais ou menos 600 anos depois de Cristo, 625 depois de Cristo, e se reorganizou a Páscoa como cristã. Há anos em que a Páscoa cristã e a judaica se coincidem, esse ano não vai ocorrer, a nossa Páscoa cristã é antes, mas o significado é completamente diferente. Ou seja, na Páscoa judaica a gente tinha a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. A Terra Prometida e a libertação do jugo da escravidão dos egípcios. Dos egípcios. Aí a gente tem depois Jesus com seus discípulos na última Páscoa, né, antes de ser crucificado, e aí se transforma todo o contexto. No ano 600 depois de Cristo, a ideia foi trazer a Páscoa para um modelo cristão da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, e aí se criou o que a gente chama de Semana Santa, que começou no Domingo de Ramos, que celebra a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, sendo recebido com as pessoas acenando com ramos geralmente de oliveiras, e se termina com a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E aí o ovo continua com essa simbologia, com a simbologia de renascimento, de recriação, de reinício, de um novo começo. E aí você tem o Domingo de Ramos, nós temos a quinta-feira da Semana Santa, que é justamente o dia da semana da Santa Ceia. Goiás tem uma festa lindíssima na quinta-feira, tem mais de 200 anos, que é a procissão do fogaréu, são soldados romanos em busca de Cristo para aprisioná-lo, e encontram logo em seguida da ceia, né, da Santa Ceia. Na sexta-feira nós temos a Paixão de Cristo, que é a sexta-feira da Paixão, que é o sacrifício e a crucificação, toda a via crucis que Cristo passa, por isso que não se come carne vermelha na sexta-feira, pela tradição cristã. E o domingo é a ressurreição, é o reinício, né, a ascensão de Cristo para o Pai e o cumprimento da promessa. Agora, onde nessa história toda entrou coelhinho da Páscoa e chocolate? Você tinha o ovo vem desde a Páscoa judaica, ela faz parte da refeição da Páscoa judaica. Na Páscoa cristã e na cristã ortodoxa, ela simboliza o reinício, o nascimento, uma nova vida, né? Fertilidade também, mas mais a questão de reinício, de início, de nova vida, de ressurreição. E aí entra a parte comercial, né? Com os anos a gente foi perdendo um pouco da tradição religiosa da festa e entrou a necessidade do comércio. E aí se pensou em transformar o ovo de galinha comum no ovo de chocolate. E aí se usou, em alguma jogada de marketing, se usou o coelho para trazer esse ovo de chocolate para as crianças.
Eu lembro que na escola estudava muito que tem essa questão do coelhinho da Páscoa, porque o coelho fala muito dessa questão de vida de reprodução, né? O coelho tem a sua questão toda de fertilidade, da reprodução, do fato do coelho se reproduzir rapidamente. E teve uma ligação ali também por ser um animal que é simpático às crianças, tem toda uma liturgia entre a literatura infantil e os desenhos animados com o coelho, e ele acabou entrando nessa vibe. O interessante é que, se a gente olhar pelo lado da tradição católica ortodoxa grega, se manteve o ovo de galinha já vazio e pintado à mão. Então nós temos no Brasil ainda alguns lugares de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que as colônias do leste europeu, os poloneses, os russos, os próprios ucranianos. Os ucranianos também, que são os povos do leste europeu, ali mais próximo da Rússia, e que a tradição se mantém de você pintar à mão cada ovo com um desenho totalmente originário e ofertar na Páscoa para os vizinhos, para os parentes, para que seja um símbolo de um novo ano, um novo recomeço, uma nova ressurreição. É isso aí. Flávio, muito obrigada pelas suas informações, uma boa Páscoa para você. A nós todos, que seja uma boa Páscoa, e muito obrigado pelo convite mais uma vez. O Tati Cidade desta Sexta-feira Santa fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana e um excelente domingo de Páscoa. Que a gente nunca esqueça o real sentido dessa data, ressurreição. O próprio Deus se fazendo sacrifício pela humanidade. Então, vamos aproveitar essa chance. Um ótimo feriado para você. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tati Cidade. Oferecimento LIDE. Quem é líder participa. E Impactacol. Otimize seus processos.